Yahvé, acima de tudo Ele é. Ninguém poderá impedir o seu agir quando Ele quer. Elohim, tudo criou para nós. Pintou o mar sem pincel, sustenta as estrelas no céu. É Deus conosco, é Deus conosco. Adonai, eu clamo a Ti, Abba Pai. Preciso tanto de fé, dias melhores dentro do Teu querer. Preciso sim, Yahvé, acima de tudo Ele é. Poderá impedir o seu agir quando Ele quer. Deus conosco, é Deus conosco. Acima de tudo Ele é. E quem poderá impedir o seu agir quando Ele quer? Ele quer agir aqui nessa noite. Abba Pai, preciso tanto viver dias melhores dentro do Teu querer. Sim, Deus, sim, Deus. Deus conosco, é Deus conosco. Quantos aqui tem uma ousadia para mandar um beijinho para cima e falar: eu te amo, Jesus? Jesus, nós estamos cantando para o Senhor, Pai, porque o Senhor já fez tanta coisa linda na nossa vida, que só nos resta te louvar, Pai, te agradar, engrandecer o Teu nome sempre, sempre, sempre. Ninguém pode explicar Deus, alguém explica?
Então ninguém vai explicar o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Vamos louvar. Esse tratamento VIP aqui, toalhinha, a água. Manaus é Manaus, né? Quero comer um tambaqui amanhã, amém? Para a glória de Deus. Quem é que vai cozinhar um tambaqui para mim aí? Ninguém? Meu Deus. Ontem eu comi um tambaqui assado, na verdade comi 2. Eita glória, para dar glória, né? Para dar glória alta. Vamos almoçar junto amanhã, amém? Ó, é o tal do jaraqui, né? Que nunca mais sai daqui. Eu tô achando que não vai ser tambaqui, vai ter que ser jaraqui, amém? Um dia, nossos olhos vão se fechar, mas eles vão se abrir de novo. E quando eles se abrir, nós vamos entender o propósito de todas as coisas, entender o motivo de tantas coisas que a gente ainda não entende, que a gente até fala que ninguém explica. Mas quando você ultrapassar aqueles portões celestiais e se sentir tão leve quanto uma pluma, sem pecado, sem mácula, sem manchas, sem trauma, sem tristeza, sem remorso, sem dor, sem injustiça, sem avareza, sem orgulho, talvez você não vai nem caminhar, você vai flutuar. Mas você vai de encontro àquele que te formou com as próprias mãos. Não um pai biológico que talvez nem assumiu as responsabilidades e te abandonou, eu não sei. Mas o Pai que te desenhou com as próprias mãos e soprou em você o fôlego de vida, Ele vai te abraçar e vai dizer: filho, que bom que você está aqui. E você vai falar: meu Deus, eu te senti todo o tempo. Quem consegue perceber a presença de Deus aqui? Você pergunta: mas Juninho, você está chorando porque você está triste? Não, eu estou feliz. Mas eu não consigo conter a emoção ao saber que existe um Deus que preparou tanta perfeição para mim e para você que não merecemos nada. E Ele te deu de presente. Quando Jesus derramou até a última gota de sangue naquela cruz ali, Ele comprou você. Você pertence a Ele. O diabo não pode te tocar. Você foi comprado com preço de sangue. Alguém morreu por você. O que eu preciso fazer então, Juninho, para viver o meu milagre? Adore. O que eu preciso fazer para viver o meu milagre? Meus dias têm sido de angústia. Adore. Porque a Bíblia nos fala no livro de Mateus capítulo 8 que o homem era leproso e era impossível ser curado. Mas ele ouvindo as palavras de Deus pregando no monte, algo moveu o coração daquele homem e ele decidiu se aproximar. Mas quando ele se aproximou, ele não se aproximou para pedir. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. E depois que ele se prostrou e adorou, ele se submeteu à vontade de Deus. Quando ele diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. E tocou onde ninguém toca, e colocou a mão onde ninguém colocava, e purificou aquele homem. Quando você adorar, é dessa maneira que vai acontecer na sua vida. Você crê que Jesus está aqui tocando onde ninguém toca? Você crê que Jesus está aqui purificando a lepra? Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Levante as suas duas mãos por alto, as suas mãos bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E diga assim: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio que o Senhor pode me tornar limpo. Nada é igual ao seu. Tudo se faz no seu. Todo o universo se formou no seu falar. Sem Deus, teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar,
força essa canção, como se fosse uma oração. Vamos lá, toda a igreja. Explica. Acabei de ter uma notícia aqui. Não sei nem se eu falo ou não falo, mas estou impactado. O baterista não enxerga. E eu estou fazendo sinal dos pratos assim, ele está batendo os pratos. Ei, meu Deus! Eu estou aqui assim, ele está lá. Meu Deus. Ninguém explica mesmo, né? Ninguém explica Deus. Aplauda Jesus bem forte aí. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, ele teve que se apresentar agora e vai ter que retirar, porque vai cantar numa igreja, né? Ele vai estar ali cultuando o Senhor numa igreja e vai estar viajando amanhã à tarde, né? 5 horas da tarde. E amanhã, na hora do almoço, vamos estar juntos, vamos almoçar. Eu gostaria de orar pela vida dele. Suba aqui, por favor. Você que acompanha também, levante as mãos.
em direção ao Juninho, a Rodrigo. E essa igreja, como é uma igreja que ora, que tem uma espiritualidade, um cuidado, nós precisamos despedir os homens de Deus debaixo de oração. Amém? E nesse momento vamos estar abençoando não só o momento que ele está aqui em Manaus, mas que em todo lugar aonde ele colocar os pés, que o Senhor venha guardar esse ministério tão lindo de adoração, e que ele possa Nagasu de cantarabasurianda labashai Remaná de cantarabasuri mi canta labashurianda labastevia Rimaná de canta labashai. Que o Senhor possa revestir a vida deles com autoridade e poder, e que cada palavra que será liberada da boca dele, que haja cura, que haja poder dos céus, que haja libertação, que haja nabassu de canta labassurianda, salvação de vidas, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós levantamos essa oração em favor da vida do Juninho, Senhor, e da vida do Rodrigo, Pai, aonde esses dois jovens eles andam o Brasil e o mundo inteiro, e aprove o Senhor a trazê-los aqui nessa noite. Espírito de Deus, não estava nada programado, mas ninguém explica os teus propósitos e a tua vontade, e é por isso, Pai, que nessa noite a igreja Jesus Majestade cobre em oração a vida desse jovem e toda a sua casa, a sua família, e que o poder da tua autoridade esteja sobre ele dobrada, que avivamento esteja dobrado sobre eles, Pai, e que quando eles saírem daqui, algo diferente possa acontecer. Deus, muito obrigado. Guarda a entrada, guarda a saída, livra da morte, do acidente, da bala perdida. Labassu decanta, livra, Senhor, de toda obra do mal, Senhor, de toda, aleluia, investida do adversário contra a vida dele, o ministério dele e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus, coloca anjos ao redor e dai a vitória em tudo, em nome de Jesus. Fique de pé, aplauda o Senhor pela vida deles, amém? Glória a Deus. Agora todo o povo de Manaus conhece, né? Porque muitas pessoas não conheciam, e eu sou apaixonada pelas canções. De uns meses para cá, eu tenho ouvido muito as canções, e estou muito feliz quando o pastor Adalto falou, e eu digo, vamos trazê-lo sim, porque é bênção de Deus, amém? Final de ano nós vamos ter um congresso, e ano passado nós tivemos aqui o Nani Azevedo, né? E em novembro vamos ver se podemos agendar, porque será 3 noites. O Marquinhos, que foi a pessoa que entrou em contato com o pastor Adalto e trouxe, vamos aqui. E quero dizer a você que todas as transmissões aqui já estão no YouTube, tá bom? Isso, toda a programação que está acontecendo ao vivo está aparecendo para o mundo inteiro, tá bom? E depois está no YouTube, você pode colocar pela página da igreja. Que Deus abençoe, vá na paz, Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nesse momento nós vamos estar colhendo dízimos e ofertas à casa do Senhor. Você vai poder ter a oportunidade de poder contribuir na casa do Senhor. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Abimael. Fique de pé, pastor Abimael. Bem-vindo mais uma vez. Pastor Abimael teve aqui há quantos dias agora fora? 29 dias pelo Brasil. Qual foi a cidade que o senhor esteve? Estive em São Paulo e mais 10 cidades ali circunvizinhas. Esteve em São Paulo e mais 10 cidades. É daqui do nosso Amazonas. É um homem de Deus, uma palavra poderosa da parte dos céus. E ele esteve 29 dias andando pelo Brasil, trazendo a palavra da mensagem da cruz, amém? Então ele vai trazer a palavra nessa noite para a gente, tá bom? E você que está nos visitando, seja muito bem-vindo.
Você que está aqui, sempre fazendo campanhas, vindo aos cultos, também seja bem-vindo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Os banheiros ali já estão, já podem ser inaugurados. No próximo culto, o terceiro banheiro também já estará tudo ok, tá bom? E a próxima semana estaremos aqui concluindo essa parte principal aqui do altar. E com o seu dízimo, com as suas ofertas, com a contribuição que a igreja do Senhor traz à sua casa, que nós conseguimos administrar, trazendo administrar todas as despesas da casa do Senhor, tá bom? Levante o seu dízimo, levante a sua oferta, para que o Senhor possa abençoar e trazer 100 vezes mais sobre as vossas mãos, como diz a palavra dele, repreendendo o devorador, o cortador e o migrador, e lançando por terra toda a ferramenta contra a tua vida financeira, em nome de Jesus, amém? Pai, nessa noite queremos te louvar e engrandecer por mais um dia de vida que o Senhor nos traz. Fica conosco, Senhor, abençoa as famílias, abençoa cada um que aqui está, que o Senhor nesse momento venha trazer recursos financeiros para cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que vão contribuir com a tua casa, aqueles, meu Pai, que vão devolver os seus dízimos e entregar as suas ofertas como um ato de fidelidade e gratidão, entendendo, Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar, pois aquele que abençoa, aquele que é fiel à tua palavra, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E é por isso, meu Pai, que eu estou declarando em oração esta palavra profética, bíblica, porque eu sei que os céus estão agora abertos para receber, aleluia, as bênçãos e para entregar as bênçãos na vida de cada um dos teus filhos. Continua mantendo esta obra, esta igreja é tua, todas as vidas que aqui estão são tuas, e que o Senhor possa continuar no controle das nossas vidas, e que todas as promessas que o Senhor fez a cada um de nós, que possamos estar humildes, obedientes e atentos a conduzir elas segundo a tua vontade e o teu querer. Nós abençoamos e consagramos e multiplicamos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Diga, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Diga autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor
Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Só igreja. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus para ser feliz. Sem Jesus não dá. Queridos irmãos, eu não posso deixar de agradecer por toda a participação que a igreja teve e a liderança em peso que esteve ali praticamente conosco, realizando mais uma ação social a famílias carentes. Eu estou muito grata a Deus, em nome da igreja, em nome da minha família, juntamente com meu esposo, porque nós doamos o nosso tempo ali. Aliás, nós já estamos com mais ou menos uns 20 dias direto, trabalhando para que essa ação social pudesse acontecer ontem. Estivemos ali no Lago Azul, quarta-feira nós vamos estar trazendo algumas fotos, mas você pode entrar no meu Facebook, PRA, Pastora Giana Mota, e também na página da igreja, que está ali muitas e muitas fotos ali, nós temos muitos registros, foram 500 famílias ali, que receberam alimento. A equipe da cozinha está de parabéns, para a glória do Senhor. Todo mundo comeu à vontade, sobrou também bastante alimento, e 100 famílias puderam receber ali uma sacola de roupa, e nessa sacola tinha roupa masculina, feminina, e algumas delas tinha também roupas infantis. E não podemos parar. Por quê? Porque mês que vem nós estamos levando esse mesmo projeto, alimentando 500 famílias, entregando mais 360 Bíblias, porque ontem foi 360 lares que foram visitados. Conseguimos formar praticamente 10 equipes, e cada equipe ali, visitando casas, abençoou com uma Bíblia. As Bíblias que há 2 meses atrás, nós aqui, a Sociedade Bíblica do Brasil esteve aqui conosco, e nós fizemos uma parceria, e que eles conseguiram baixar as Bíblias para R$ 5,90. E agora, dia 29, no último domingo desse mês, o pastor Teodoro, que é o pastor presidente da... da Convenção Batista, mas é da parte de missões, isso. Pastor Teodoro Soares estará ministrando aqui, e também o pastor responsável, que é o gerente da Sociedade Bíblica, estará novamente aqui, e vamos estar trazendo Bíblias por R$ 5,90, e vamos aqui comprar, eu e você vamos comprar Bíblias, porque no mês seguinte vamos estar na Comunidade Nobre, vamos levar alimentos, vamos levar roupas, sapatos, brinquedos, tudo em bom estado, e vamos passar a manhã inteira ali até 3 horas da tarde, abençoando famílias, orando, levando a palavra de Deus, trazendo a Bíblia, e também oferecendo naquele dia ali um almoço especial para toda aquela comunidade. Então as portas já estão abertas para receber também as suas doações. Doações de alimento ainda não, mas queremos sim roupas, lençol, redes, agasalhos, tudo aquilo que você sabe que uma pessoa precisa dentro de casa, toalha, né? Você pode trazer, porque é muito bem-vindo, tá bom? Então você vai ver o registro no Facebook, porque lá tem muitas coisas interessantes que você pode ali visitar e dar a sua... clicar, e você pode... compartilhar esse trabalho tão lindo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está alegre além de mim aqui, levante a mão, glorifique a Deus.
Estou feliz pela oportunidade que Deus nos concede de estar uma vez mais junto aos irmãos. Eu tenho certeza que você hoje já recebeu muito de Deus neste lugar. Afinal de contas, Ele habita em meio aos louvores. Eu tenho certeza que você foi visitado por Ele nesta noite, foi edificado por Ele nesta noite. Mas aprove Deus preparar esta noite para mim, para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo ainda resguardado para cada um de nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Eu convido você que trouxe um exemplar bíblico, abra sua Bíblia comigo neste momento. Evangelho segundo escreveu João. Você que pode, fique sobre os pés para fazermos menção à palavra do Senhor. João, no seu capítulo de número 6, a partir do seu verso de número 1. Embora nós vamos fazer menção a um texto conhecido, eu tenho certeza que Deus tem algo para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, já estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Verso de número 7. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro, ou em outras versões, 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome apenas um pouco. E um de seus discípulos, por nome André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, ou um menino, que tem em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, vírgula, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, o meu coração já está aberto, e os meus ouvidos atentos à tua voz. Fala comigo, Senhor, não conforme a minha, mas conforme a tua boa vontade. Amém? Pode se assentar, desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas que você pode. O texto em que lemos nos remete a um tempo privilegiado aos homens que viveram no passado. Eram os dias que este mundo que nós conhecemos era tomado de impacto acerca de um homem, de um nome, vindo de um pequeno vilarejo no Oriente Médio. Era este o lugar chamado Nazaré. Era dali que vinha um homem que aos seus 30 anos deu início ao maior ministério já constituído dentre os homens. Era a partir de então que um rastro nunca antes visto de milagres o acompanharia. E a saber que através de suas mãos coisas sobrenaturais estavam acontecendo, as pessoas começaram a buscar a ele, a se aproximar dele,
a desejar conhecê-lo, a desejar ouvir a sua voz. Era este homem que agora, na região de Tiberíades, iniciava o seu ministério. Era este homem que, através de palavras tão mansas, tão sábias, fazia com que homens de coração duro viessem a entender a bondade, o amor e a misericórdia do Deus Pai. Através de suas mãos, tantas outras coisas vieram acontecendo, fazendo com que aquela multidão, dia por dia, só crescesse. Nós poderíamos separar o grupo destas multidões que cercaram Jesus em pelo menos 4 tipos de pessoas. Os primeiros que sempre estiveram em volta de Jesus eram os necessitados. Pessoas que carregavam consigo alguma enfermidade, algum problema, alguma adversidade. E a saber que aquele homem que veio de Nazaré, Jesus o Nazareno, por ali iria passar. Estes saíam de sua casa, de suas residências, de suas aldeias, de suas cidades, movidos por fé, para encontrar a Jesus, crendo que o milagre iria acontecer. Outro tipo de pessoas que sempre esteve em volta de Jesus eram estes os curiosos. Pessoas que ainda tivessem a sua saúde perfeita, mas ouvindo falar que por ali iria passar um homem que veio de Nazaré, que através de suas mãos cegos já enxergavam, paralíticos andavam, leprosos haviam sido purificados e tantos outros milagres aconteciam. Estes também saíram de suas casas e se uniam a esta multidão. Por ali também estavam aqueles que já haviam sido beneficiados, pessoas que já haviam vivenciado um milagre ou testemunhado de um milagre diante dos seus olhos. E agora, por gratidão, caminhavam juntamente a Jesus para aprender com ele. Para cada dia que se passar, aquela fé que outra hora queimou em seus corações viesse a ser fortificada, viesse a ser firmada dia por dia. Por ali também havia os incrédulos, homens que, embora não reconheceram Jesus como Messias, como enviado de Deus na terra, eles sempre estiveram em volta de Jesus, buscando oportunidade para colocar Jesus contra o restante da multidão. Mas por todas as oportunidades que Jesus teve, Jesus falou a eles acerca do reino dos céus, acerca da salvação. Este é pelo menos 4 tipos de pessoas que sempre estiveram em volta de Jesus, homens que testemunhariam de coisas grandiosas. Mas é dentre esses 4 tipos de pessoas que Jesus iria selecionar 12 homens. 12 homens que caminhariam com ele, ouviriam a sua voz e com ele aprenderiam dia após dia. Jesus, diante das multidões que o cercam, ele espera um período de 1 ano e meio. Mas aos seus olhos ele já tem selecionado e escolhido aqueles que da multidão sairiam e caminhariam lado a lado com Jesus. No livro de Marcos, capítulo 4, nós vemos um momento onde Jesus os tira do meio da multidão e diz a todos que por ali estavam: estes agora serão os meus discípulos. Jesus faz agora menção à palavra discípulo e não é em vão, não é por acaso. A palavra discípulo no original significa aquele que recebe o ensino. E de fato, aqueles que haviam sido chamados dentre a multidão e haviam sido escolhidos por Jesus, agora por ele seriam ensinados. Algumas experiências, algumas situações aconteceriam diante dos seus olhos para que eles viessem a entender, ao menos uma vírgula, do poder do Deus que eu e você servimos. Algumas experiências narradas na Bíblia iriam fazer com que os discípulos viessem a crer em um Deus poderoso, soberano, que tem todo o poder em suas mãos. Mas por todas as ocasiões bíblicas que fazem menção ao ministério dos discípulos agora ao lado de Jesus, você vai perceber que em todas as ocasiões Jesus dá a eles algumas lições. Em diversas áreas nós vemos lições sendo aplicadas ao coração de cada um deles. Afinal de contas, após Jesus cumprir o seu ministério dentre os homens, ele voltaria ao seu devido lugar. E aqueles homens dariam início a tudo aquilo que nós conhecemos por igreja ainda nos nossos dias. Eram os homens que seriam responsáveis por propagar o evangelho de salvação, por continuar impondo as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados, por continuar a colocar as mãos sobre os possessos e eles continuarem a sendo libertos dia por dia.
Por isso Jesus investe naquela geração que marcaria o tempo de Atos dos Apóstolos, que é mencionado na Bíblia. Jesus está os fortalecendo, os preparando para que cada um deles viesse de fato ser um instrumento, um canal de Deus para os demais que por ali estivessem. Mas é diante de algumas dessas situações que nós vemos algumas singularidades. Dentre estas, existe uma que está presente no texto em que nós lemos. Aquele era um dos muitos dias que Jesus estava cercado por muitos. Nesta ocasião, cerca de 10 localidades diferentes estavam em volta de Jesus. Pessoas que saíram de seus lugares, de suas casas, de suas cidades e estavam ali. Por ser um período festivo dentro daquela localidade, a multidão agora era maior do que o normal. As pessoas que por ali estavam desejavam conhecer a Jesus. Eu posso afirmar com segurança que a grande maioria daqueles que por ali estavam eram os curiosos. Eram pessoas que aos seus próprios olhos não necessitavam de um milagre, de uma cura, mas estavam ali para conhecer a Jesus, para ouvir a sua voz e para descobrir se de fato tudo aquilo que falava acerca do seu ministério era ou não uma grande verdade. Aquela multidão está tão extensa e Jesus continua o seu trajeto. Em determinado ponto daquele trajeto, ele para e ele vai chamar seus 12 discípulos em particular. Enquanto a multidão para, esperando a segunda ordem, Jesus vai subir ao monte e vai levar todos os seus discípulos. Quando ele chega naquele lugar, Jesus olha para a imensidão de todos aqueles que por ali estavam. A Bíblia faz menção ao número de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aquela ocasião poderia fazer com que o número crescesse entre 9 a 12 mil pessoas presentes naquela reunião, naquele mesmo dia. Jesus entende que por mais que fossem numerosos, por mais que fossem muitos que por ali estivessem, a força que havia neles não era suficiente. Jesus entende que eles estavam por ali para conhecer a Jesus, mas ainda lhe faltava algo. E se este algo não fosse dado a eles, eles logo iriam se dispersar. Retornariam aos seus devidos lugares, pois não haveria força neles para caminhar. Aí Jesus, tendo o controle de tudo em suas mãos, traçando agora um projeto para a vida de cada um daqueles que lá embaixo estava, ele poderia muito bem, com um estralar de dedos, resolver tudo aquilo. Mas é diante de um grande projeto que Jesus traçou para toda a multidão que está ali embaixo, aos seus olhos, que Jesus vai escolher alguém para ser um canal de bênçãos naquele dia. Jesus volta a palavra a um de seus discípulos e chama em particular Felipe. E ele vai expor a Felipe o que Felipe não tinha visto. E vai dizer: Felipe, olha para esta multidão. Ainda que sejam numerosos e ainda que estejam ao nosso lado, lhe falta algo. E o que é, Senhor? Falta alimento a ser dado a eles. Se eles não forem alimentados, Felipe, certamente eles irão se dispersar. Certamente retornarão aos seus devidos lugares de outra hora. E eu te digo, Felipe, é necessário que nós venhamos alimentá-los. Jesus poderia fazer menção a qualquer um outro alimento, mas ele vai voltar a palavra a Felipe, dizendo: Felipe, aonde compraremos pão para saciar a fome de todos estes que aí estão? Felipe está diante não somente de uma pergunta, mas eu entendo que Felipe está diante de uma preciosa oportunidade. Dentre todos os discípulos que por ali estavam, Jesus chama Felipe pelo nome e traz a ele não apenas uma pergunta, mas coloca em suas mãos uma oportunidade. Jesus está agora disposto a utilizar de Felipe, de sua fé, para que toda a multidão que ali estava fosse alimentada. Jesus tinha traçado algo para aquele dia e queria realizar através da vida de Felipe. Jesus queria marcar a vida de mais de 5.000 pessoas através da vida de Felipe. Jesus queria alimentar toda a multidão através da vida de Felipe. Jesus tinha um projeto, um plano traçado para aquele dia, mas ele escolheu a Felipe para que através de Felipe vidas viessem a ser marcadas naquele dia. Aquela geração seria marcada, aquele dia seria marcado. E quando hoje nós lembrássemos desse texto, iríamos lembrar de Felipe como um dos canais de Deus, dentre todos os homens que por ele foi escolhido. Felipe está diante de uma grande oportunidade.
Jesus quer marcar um tempo e uma geração através dele. Mas diante desta oportunidade, a Bíblia vai dizer que Felipe dá um passo atrás e vai dizer: Jesus, eles são muitos, e aquilo que eu possuo é insuficiente. Ainda que tenho 200 denários e nós venhamos comprar pão para saciar a fome deles, nós iríamos repartir e não sobraria muita coisa, certamente seriam migalhas dadas a cada um deles. Felipe está diante de uma pergunta, de uma grande oportunidade, mas ele julga que aquilo que tem em suas mãos é pouco demais. Julga que aquilo que há em si é pouco demais. E mesmo estando diante de Jesus, mesmo estando diante de uma grande oportunidade para marcar o seu tempo e a sua geração, Felipe vai dizer: Senhor, o que tenho é pouco demais. O que posso fazer é pouco demais. O que tenho a oferecer é pouco demais. Senhor, até que bem que eu queria ver toda esta multidão ser alimentada, mas 200 denários é insuficiente. Felipe não é um homem qualquer, Felipe é um discípulo. Alguém que conviveu com Jesus, alguém que até aquele dia viu paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando, leprosos sendo purificados. Ele testemunhou de coisas gloriosas e tinha motivo suficiente de entender diante da oportunidade que alimentar a multidão que ali estava era coisa fácil nas mãos do Deus que nós servimos. Só que Felipe ele erra quando ele mal interpreta aquilo que Jesus está lançando a ele. Felipe toma para si uma responsabilidade que não era dada totalmente a ele. Jesus não diz: Felipe, o que você vai fazer para alimentar eles? O que você vai fazer para fortalecer eles? O que você vai fazer para saciar a fome deles? Não, Jesus disse a ele: o que nós faremos para alimentar a fome de cada um deles que aí estão. Só que Felipe parece que deixa isto passar entre um ouvido e outro e diz: Senhor, não posso, porque o que tenho é pouco demais. Ele entende que não era por ele, mas era pela graça, pela bondade e pelo poder de Jesus, que vidas naquele tempo, naquele dia, seriam marcadas para todo sempre. Jesus tinha um projeto traçado. A Bíblia diz que ele bem sabia o que planejou a ser feito, mas Felipe, diante da grande oportunidade, vai julgar que aquilo que tem é pouco demais. Felipe não é alguém que desconhece a Jesus. Felipe é alguém que viveu com Jesus, se assentou na mesma mesa que ele, foi ensinado por ele. Mas diante de tudo isso ele treme e dá um passo atrás dizendo: Jesus, não conta comigo, porque o que tenho a oferecer é pouco demais. Tudo que Jesus não queria ouvir, Jesus ouve de Felipe, um de seus discípulos. Felipe não entendia que era através da vida dele que Jesus queria marcar a vida de mais de 5.000 pessoas. Eu vejo uma grande oportunidade passando entre as mãos de Felipe. Era através deste nome, Felipe, que nós lembraríamos um dos maiores feitos de Jesus na terra em que nós conhecemos. Mas Felipe está dizendo: Senhor, não conta comigo, porque o que tenho é pouco demais. Ele começa a tomar para si um fardo que não era seu. E ele não entende que o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus seria mais do que suficiente para o milagre acontecer. Felipe representa uma geração que Jesus hoje tem voltado a mesma frase dado a nós, os discípulos. Existe uma multidão que lá fora está, até me conhece. Existe uma multidão que lá fora está, até tem o desejo de me conhecer, até tem o desejo de caminhar. Mas se eles já não forem alimentados, eles vão se dispersar. Se eles não forem fortalecidos, eles vão se dispersar. E Jesus tem voltado a palavra à igreja dizendo o que nós faremos para mudar a vida deles lá fora. O que nós faremos para saciar a fome daqueles que querem, mas não têm força, que desejam, mas não têm força, que almejam, mas não têm força. O que nós faremos para não perder aqueles que estão lá fora. Jesus tem voltado a esta palavra a nós, os discípulos. E o que nós olhamos acontecendo nos dias de hoje é uma atitude reflexo da atitude de Felipe. Felipe é um discípulo experiente, tem vivência, viu o milagre acontecer, ele é prova viva que Jesus liberta, cura, salva e transforma. Mas quando Jesus disse a ele: ei, vamos alimentar uma multidão lá fora, ele disse: não, Jesus, o que eu tenho é pouco demais. O que eu posso oferecer
é pouco demais. Felipe representa uma geração que hoje olha no espelho dizendo: Senhor, eu não tenho uma boa voz, é por isso que eu não canto. Senhor, eu leio e não compreendo muito o que eu leio, é por isso que eu não prego. Senhor, o que eu tenho é pouco demais. Fulano faz melhor do que eu, fulana faz melhor do que eu, fulano pode ir além do que eu, mas eu não posso, Senhor, porque o que tenho é pouco demais. Eu quero te dizer que Jesus não direcionou a palavra aquele dia a João, a André, a Pedro e a qualquer um outro, mas Jesus direcionou a palavra a Felipe. Sabe por quê? Ele queria utilizar de Felipe para marcar aquele tempo e aquela geração. O que Deus tinha com Felipe, Ele não queria realizar através das mãos de Pedro. Ele queria utilizar de Felipe para marcar aquele tempo e aquela geração. Sabe por que muitas das vezes Deus cria situação para alguém te perguntar se você louva, se você prega, se você quer uma oportunidade, se você está disposta a ir. É muitas das vezes Deus batendo a porta do teu coração dizendo: ei, eu quero contar com você para mudar a história de vida que estão lá fora, para saciar a fome de vidas que estão lá fora. Mas a atitude de Felipe é um reflexo da atitude de muitos de nós, porque às vezes, mesmo estando diante de Jesus, mesmo sabendo que Ele tem todo o poder para capacitar, para levantar, para erguer, para fortalecer, a gente dá um passo atrás dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas envia fulano. Eis-me aqui, Senhor, mas o pastor pode fazer, a pastora pode fazer, o obreiro pode fazer. Eu estou aqui, Senhor, eu no meu cantinho, no meu lugarzinho, e Deus me trouxe aqui para te dizer que o que Ele tem contigo é contigo, que o que Ele quer fazer é através das tuas mãos, é através das tuas mãos. Se Deus tem te direcionado a algo, eu quero te dizer que não é em vão. Deus quer alcançar vidas por intermédio de você. Felipe dá um passo atrás dizendo: o que tenho é pouco demais, o que posso oferecer é pouco demais. Só que já estava determinado, Jesus queria marcar aquele tempo e aquela geração. E o projeto de Deus não para quando nós tomamos a atitude de Felipe dizendo: Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho ousadia, eu não tenho autoridade, eu não tenho aquela voz de pregador, eu não tenho aquela voz de cantor. Quando a gente se retrai, irmão, sempre vai aparecer alguém. Sabe por quê? Porque os projetos e planos de Deus para esta geração da fora não pode ser travado pelo nosso eu, pela nossa vontade. Se nós julgamos não estar dispostos a ir, alguém vai se levantar e vai se dispor aí. A multidão precisa ser alimentada lá fora. Existe uma geração que até tem, irmãos, e Deus quer utilizar. É uma geração que louva. E se hoje nós pudéssemos passar um filme de algumas irmãs que estão aqui e no silêncio do seu quarto adoram ao Senhor, e que na pia lavando louça adoram ao Senhor. Alguns irmãos que estão aqui que conhecem a palavra até mesmo mais do que eu. São homens e mulheres que Deus quer utilizar para marcar vidas que estão lá fora. Mas é uma geração que julga ter pouco. Eu quero te dizer: o pouco que você tem vai se tornar alimento na vida de quem está lá fora. Nós vemos a história de Felipe agora, o trajeto de Felipe agora sendo marcado por uma decepção. Jesus se decepciona porque Jesus queria utilizar de Felipe, mas Felipe disse não. Aí em cena vai aparecer um novo personagem. Aqui está André surgindo em cena. André, ele surge diante desse texto e ele vai conversar com Jesus dizendo: Senhor, está ali um rapaz, um menino, tem em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André poderia dizer: Senhor, está ali um menino, ele veio da multidão que está lá embaixo, ele é tão crente, ele é tão fervoroso, que ele acredita piamente que aquilo que ele tem em suas mãos, aquilo que ele tem em mãos, se ele entregar nas tuas mãos, toda a multidão que lá embaixo está vai ser alimentada, Jesus. Só que André, mesmo sendo discípulo, mesmo tendo vivência, mesmo tendo experiência, sendo este um dos mais antigos a caminhar com Jesus, um dos primeiros a ser chamado, ele vai chegar diante de Jesus dizendo: Senhor, vem um menino aí, ele até tem pão, ele até tem peixe, Senhor, mas o que ele tem é pouco demais.
O que ele pode oferecer, Jesus, é pouco demais. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas? André, ele tem o conhecimento da necessidade que havia na multidão. André sabe muito bem o que era necessário levar à multidão. E diante desta necessidade, além de ele não se dispor a ir, ele traz diante de Jesus uma crítica àquele que estava se levantando e se dispondo a fazer. André representa alguém experiente, alguém que tinha intimidade, alguém que tinha vivência, mas além de não fazer o que era necessário, ele passou a criticar aqueles que estavam se dispondo a fazer. Você percebe que tem uma geração assim, irmãos? Tem anos e anos e anos de evangelho, mas muitas das vezes se conformaram com um lugarzinho dentro da igreja e se esqueceram que o principal é as vidas que estão lá fora. Uma geração que endureceu o coração e julga que servir a Deus é somente isso. E as vidas que estão sedentas, precisando de um alimento verdadeiro, para conhecer a Jesus, para se entregar a Jesus, continua a padecer lá fora. É uma geração que tem vivência, tem experiência, é uma geração que é discípulo, mas é uma geração que tem ignorado a necessidade de muitos que estão lá fora. É uma geração que se conformou com a sua própria salvação e esqueceu do seu companheiro ao lado. Nós estamos diante de um discípulo. André representa uma geração que se enrijeceu, que se endureceu. E mesmo diante da necessidade da multidão, ele diz: não, o necessário não é isso. O necessário, a prioridade não é isso. Aquilo que é o mais importante não é isso. E quando alguém está se dispondo a fazer, quando o menino está surgindo em cena, ele vai dizer: não vai acontecer, porque o que o menino tem a oferecer é pouco demais. O que ele tem em mãos é pouco demais. Eu vejo que surge em cena um terceiro personagem, e desta vez é um menino. Esse menino não era discípulo. Esse menino não tinha anos e anos caminhando com Jesus. Esse menino surge vindo do meio da multidão sedenta. Parece que vejo aquele menino outra hora lá embaixo, olhando em sua volta e percebendo que muitos até queriam ouvir mais de Jesus, conhecer mais a Jesus, mas estavam sedentos por alimento. Já não havia mais forças para caminhar, e o desejo de muitos era simplesmente retroceder ao seu devido lugar. E ele percebe que ele tinha algo em suas mãos que poderia ser utilizado por Jesus, e ele determina ser um canal de Deus para aquele tempo e para aquela geração. O menino que vem da multidão, ele não tem muita coisa a oferecer, mas quando ele sai da multidão, ele está dizendo: eu não tenho muito a oferecer, mas eu creio que o que tem em minhas mãos, nas mãos de Jesus, será suficiente. Eu não sei se você está crendo no que eu estou pregando esta noite, mas eu quero te dizer que Jesus quer utilizar do pouco que você tem para alimentar milhares e milhares que precisam conhecer mais a Jesus e estão lá fora. O menino vem, ele está determinado, ele está carregando em suas mãos 5 pães e 2 peixes, e ele inicia um processo de subida. Se os discípulos de Jesus estão no monte e o menino vem da multidão, certamente ele teve que subir ao monte. E a caminhada do menino não é fácil, ele tem em suas mãos pão e peixe, ele está subindo, ele está se aproximando. Ele está tão determinado, ele está tão crente, que através da fé que havia no seu coração, Jesus iria fazer algo, que ele está se aproximando ao ponto de ver os discípulos. No momento que ele enxerga os discípulos, ele esperava uma mão segurar pelas suas mãos e o ajudar a chegar aonde Jesus estava. Mas quem vai se aproximar do menino é justamente André. André é o responsável daquele menino não ter chegado diretamente a Jesus. Parece que vejo André olhando o menino se aproximando, carregando em suas mãos 5 pães e 2 peixes, e no meio daquele trajeto ele embarga a caminhada, dizendo: aonde você pensa que vai? E o menino respondia: eu creio que a multidão que está lá embaixo, sedenta de alimento, hoje vai ser alimentada. André do outro lado talvez dizia: mas alimentada como? Não tem alimento suficiente.
Felipe, que é responsável por esta área, já disse que temos apenas 200 denários. E o que temos é insuficiente para alimentar a multidão. E o menino do outro lado dizia: não, o que tenho em minhas mãos, nas mãos de Jesus, vai ser sim suficiente. E esta multidão hoje vai ser alimentada, porque não é pelo muito que ele faz, mas é pela fé que queima em nossos corações. Só que André vai impedir o menino de chegar a Jesus. Você percebe que o menino não chega diretamente a Jesus? Parece que vejo André colocando a mão no menino, dizendo: fica aqui. Não caminha mais, fica aqui, porque o que você tem é pouco. Não importune a ele, porque o que você pode oferecer é pouco. André, mesmo tendo vivência, tendo experiência, mesmo tendo anos de convivência com Jesus, ele não se dá conta que ele está embargando agora, ou tentando embargar, um grande projeto que Jesus tinha para aquele tempo e para aquela geração. O menino que é impedido de caminhar, ele permanece onde está, porque alguém mais experiente disse que ele não devia, que ele não podia, que não seria capaz. Ele simplesmente se retrai. O triste nessa história é que o menino poderia descer o monte, entrar em meio à multidão, abrir mão do pouco que tinha e nunca mais voltar à presença de Jesus. Existem muitos Andrés que hoje carregam uma Bíblia debaixo do braço, tem experiência, tem vivência, tem intimidade, tem anos caminhando com Jesus, mas não tem se dado conta que tem sido homens e mulheres que têm impedido uma geração nova de se aproximar de Jesus. Você já percebeu que tem uma geração crítica, que quando uma geração mais nova está se dispondo a fazer, eles vão se levantar dizendo: esse fogo aí é de palha. Eu não dou um mês para esse negócio dar errado. Eu não dou um mês para esse negócio não fluir. São pessoas que muitas das vezes não se dão conta que estão trabalhando contra o próprio reino. Eu quero te dizer que quando almas são ganhas, atingidas, mudadas, alimentadas, só quem ganha é a obra de Deus. Só quem ganha é o reino de Deus. Para ganhar alma não existe concorrência. Não é por placa, não é por mérito, não é por título, mas é pelo bem da obra do Deus Criador dos céus e da terra. André está dizendo: menino, fica aqui porque você não tem muito a oferecer. André poderia ser o causador daquele menino descer em meio à multidão e ir embora, e nunca mais estar diante de Jesus. Mas é interessante que quando André chega diante de Jesus dizendo: Senhor, tem um menino ali, ele acha que pode, mas não vai. Ele acha que tem, mas não tem. Ele acha que vai, mas não vai. E por que não, André? Porque o que ele tem é pouco demais. Aí Jesus vai olhar para o menino e vai enxergar no menino muito mais além daquilo que André enxergou. Quando Jesus ele olha para o menino, ele percebe que o menino carregava em suas mãos 5 pães e 2 peixes. Mas você já prestou atenção que o texto faz questão de nos mostrar que o pão que estava nas mãos do menino não era pão de trigo, era pão de cevada. Quando eu vi a palavra cevada neste texto, eu fui buscar o porquê desta palavra, está presente no texto. E o que eu descobri reforça a certeza que Deus ele não enxerga como enxerga o homem. O que o menino tinha em suas mãos era pão de cevada. E eu lhe explico o que aquilo representou a Jesus naquele dia. Existia 3 grandes colheitas nos dias de Jesus. A primeira colheita do ano era justamente a colheita da cevada. A segunda colheita do ano era a colheita do trigo. E a terceira colheita e última colheita do ano era a colheita das uvas. Mas na colheita da cevada algo diferente acontecia. Quando os funcionários dos fazendeiros entravam para fazer a colheita, era dado a eles a ordem de retirar os primeiros molhos da plantação. Esses primeiros molhos que eram retirados, era levado até o templo, apresentado às mãos do sacerdote como primícia. E o sacerdote pegava em suas mãos os molhos, apresentava diante de Deus e dizia: todo o restante da massa será abençoado. Então ele liberava a bênção sobre o restante da plantação. E quando a notícia chegava, todo o restante está abençoado, então a colheita continuava. Quando todo o restante da cevada era retirado, por estar debaixo da bênção dada pelo sacerdote, pela primícia já ter sido apresentada no templo de adoração a Deus, eles poderiam então
fazer do que bem entendiam, bolachas, pães, para fazer uso daquilo que eles tinham colhido. Enquanto a bênção do Senhor não houvesse sido liberada, eles não faziam pães, eles não faziam bolachas, eles não utilizavam da cevada colhida, porque eles entendiam que para se adquirir para si o alimento, para trazer à mesa o alimento, para fazer daquilo dinheiro à vista daqueles que utilizavam como ganho de vida, era necessário primeiro ter a bênção de Deus, era necessário primeiro trazer a primícia diante de Deus. E quando era feita a utilização da cevada, então se sabia que o fazendeiro já tinha apresentado no templo, que a primícia já tinha sido levada no templo, então representava que da vida daquele ou daquela, Deus era prioridade. Se ele está abrindo mão de fazer algo para si e apresenta primeiro a Deus, ele está dizendo: o principal na minha vida não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. O principal na minha vida não é a mesa farta, mas é a vontade de Deus. O principal na minha vida não é adquirir muito, mas é a vontade de Deus em primeiro lugar. Você sabe o que André não viu e que Jesus viu naquele dia? Que o menino tinha pão de cevada. Para André poderia parecer apenas 5 pães, mas Jesus olhou e entendeu que o menino carregava o símbolo em suas mãos, que na sua vida Deus era prioridade. Deus para o menino simbolicamente era prioridade. Aí André vai dizer: mas o que ele tem é pouco demais. E Jesus está olhando e está dizendo: mas eu sou prioridade na vida dele. André está dizendo: mas ele é pequeno, mas eu sou prioridade na vida dele. Mas ele não tem experiência, Senhor, mas eu sou prioridade na vida dele. Mas ele não tem vivência, Senhor, mas eu sou prioridade na vida dele. André, deixa o menino chegar até mim, porque eu, Senhor, sou prioridade no coração dele. Sabe que Jesus disse: André, para de tentar impedir o menino, para de tentar de jogar um balde de água fria na fé do menino. Sai da frente, André, vai pegar cesto, porque hoje eu vou te ensinar que não é através do muito, mas é através de pessoas que me têm como prioridade, que eu mudo a história de vidas, que eu mudo a história de famílias, que eu marco um tempo e uma geração, quando eu encontro alguém que me tem como prioridade em sua vida. Você entende, irmão? André tentou impedir. Quando Jesus entende que na vida do menino Deus era a prioridade, Jesus vai dizer: André, você é experiente, mas sai da frente que eu quero usar o menino. André, você tem vivência, mas sai da frente, eu quero usar o menino. André, você foi um dos primeiros que eu escolhi, mas sai da frente, porque eu quero usar o menino. Pega cesto, André, e te prepara, porque o pouco que o menino tem em suas mãos, eu vou abençoar, eu vou multiplicar, e essa multidão hoje será alimentada. Às vezes, quando nós nos dedicamos, quando nós sonhamos, projetamos fazer algo para Deus, é normal às vezes surgir alguns Andrés em nossa vida. Se eu fosse perguntar a qualquer pessoa aqui, inclusive aos pastores, certamente surgiu algum André no trajeto. Alguém que disse não vai dar certo, alguém que disse que não ia valer a pena, alguém que disse que isso aqui não ia fluir, alguém que disse que o melhor a fazer era desistir. Mas quando Deus é prioridade na nossa vida, Deus vai tirar André do caminho e vai dizer: eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou abrir porta, eu vou multiplicar para a glória do meu nome. Existe uma geração, irmãos, que tem sido impedida por muitos Andrés. Existe uma geração que tem sido frustrada por muitos Andrés. Existe uma geração que algum dia algum André disse: olha, você não canta bem, e não cantou mais. Olha, você não prega bem, e não pregou mais. Olha, você ainda tem que estudar muito, e não se dedicou mais. Uma geração que foi frustrada, uma geração que teve a sua chamada enterrada, uma geração que teve sonhos apagados,
Uma geração que foi ferida, que foi abatida, mesmo tendo em suas mãos tanto desejo de fazer algo para Deus. Alguns Andrés mesmo de forma inconsciente não se dão conta, mas tem apagado o desejo no coração de uma geração que é pequena, uma geração que não tem nome, uma geração que não tem experiência, mas tem Deus como prioridade em seu coração. Tem Deus como prioridade em sua vida. E esta geração André, ela não entende que o principal na trajetória, irmão, não são anos de evangelho, não é experiência, não é convivência, mas é sinceridade no coração. Se houver sinceridade no teu coração, te prepara, Deus vai te levantar, Deus vai te utilizar para marcar a vida de milhares e milhares que estão lá fora precisando de alimento. Temos que ser a geração menina, uma geração que é pequena à vista dos mais veteranos, uma geração que não tem uma boa voz à vista dos mais antigos, uma geração que não tem tanta experiência como tantos outros, mas uma geração que sabe que o principal não é uma boa voz, não é uma eloquência, não é muita sabedoria, mas o principal é alcançar as vidas que lá fora precisam ser alcançadas para a obra de Deus. Essa geração menina pode ser eu e você esta noite. Talvez você chegou neste lugar e foi ferido por algum André que surgiu na tua caminhada. Mas eu vim aqui para te dizer que pode se levantar 10 ou mais Andrés para tentar impedir o que Deus tem contigo. Se Deus é prioridade no teu coração, hoje Jesus está dizendo: deixa ele vir até mim, deixa ela vir até mim, deixa ele se aproximar de mim. E o que acontece com André? André, Deus vai colocar a cesta na mão. Você sabe o que aconteceu com André? Ele recebeu do pouco que o menino tinha no cesto e ele desce. Ele disse: isso é loucura, nada vai acontecer, afinal de contas o menino é pequeno, não tem experiência e tinha pouco a oferecer. Mas Jesus havia o abençoado e multiplicado. E a Bíblia vai mostrar que André vai passar em meio à multidão, e ele vai ver que a multidão vai meter a mão no cesto e alguém vai tirar um pedaço de pão, e ele vai olhar e vai dizer: acabou, quer ver? Havia mais. Enquanto uma mão tirava um pedaço de pão, aparecia 4, 5, 10 pedaços de pães. Enquanto uma mão retirava um pedaço de peixe, aparecia 3, 4, 5, 10 pedaços de peixe. Aí André começou a entender, dizendo: não é que o pouco na vida do menino era suficiente, não é que através da vida dele a multidão está sendo sim alimentada hoje. Eu convido você a ficar de pé neste momento. Hoje é noite em que Deus vai enviar alguns cestos a alguns Andrés que se levantaram contra você. Essa é uma noite onde Deus vai enviar alguns cestos a pessoas que falaram que o melhor a fazer era você desistir, que não era para você a chamada, que não era para você o dom. Tentaram apagar o que Deus tem a realizar através da tua vida. Tentaram destruir aquilo que Deus tem a cumprir através da tua vida. E talvez você chegou neste lugar ferido, abatido, entristecido. Talvez eu esteja pregando alguém que um dia louvou, mas por um olhar você foi ferido, por palavras você foi ferido. Talvez eu estou pregando alguém que está aqui e um dia pregou, mas um dia alguém bateu no teu ombro dizendo: não é bem assim, não é assim as coisas. E você se entristeceu, você se abateu. Talvez um dia você tentou fazer e alguém lá fora disse: olha, não é desse jeito, não é desse modo. E você se abateu, você se frustrou. Mas eu quero te dizer que se Deus ainda é prioridade na tua vida, Ele vai multiplicar o pouco que você tem. E quem diz que não daria certo vai entender que o pouco que você tem nas mãos de Deus é suficiente. Que o pouco que você sabe nas mãos de Deus é suficiente. Que o pouco que você louva nas mãos de Deus é suficiente. Que o pouco que você entende quando lê é suficiente. Pastor, por quê? Porque na tua vida Deus é prioridade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu te desafio hoje. Coloque nas mãos de Deus o pouco que você tem hoje. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você julga ser pouco. Pastor, eu louvo, mas eu louvo só em casa. Coloque nas mãos de Deus hoje.
Pastor, eu leio e compreendo, mas eu não tenho coragem de me expressar em público. Coloque nas mãos de Deus hoje. Pastor, eu tenho sonhos inspirados por Deus, mas eu não tenho coragem de passar. Coloque nas mãos de Deus hoje. Pastor, às vezes eu tenho visões com pessoas e eu não consigo transmitir as visões que tenho. Coloque nas mãos de Deus hoje. Porque o pouco que você tem nas mãos de Deus hoje vai se tornar alimento na vida de pessoas que estão lá fora. Vai se tornar alimento na vida de pessoas que estão lá fora. Se hoje você estiver acreditando no que está sendo ministrado, te prepara, porque uma multidão vai começar a ser alimentada através da tua vida. Você que um dia alguém disse que era pouco que você tinha, que era insuficiente, você vai ver Deus te usando. Quando você se der conta, você estará pregando a um amigo ferido. Você estará aconselhando alguém que está pensando em desistir, alguém que está pensando em parar. Você estará gravando um áudio através do WhatsApp, consolando o coração de alguém. Você estará orando pela vida de alguém, pastor, por quê? Porque Deus não te chamou em vão, Deus não te escolheu em vão. Ele conta com você, Ele conta com nós para alcançar quem está lá fora. Começa a sentir o abraço de Jesus na tua vida hoje. O homem pode ter te desprezado lá fora, mas Jesus está te abraçando hoje, dizendo: eu vou te levantar, eu vou multiplicar o que tens, eu vou abençoar o que há em ti e vou te fazer um alimentador de multidões lá fora. Eu te desafio hoje, coloque o pouco que você tem nas mãos de Deus. Pastor, mas eu ainda leio, ainda trêmula, a minha voz ainda trêmula. Pastor, mas eu leio, não compreendo muito o que leio. Mas se hoje você tiver o desejo de alimentar a multidão lá fora, o Deus que capacita, o Deus que levanta, o Deus que ergue, Ele vai te dar um abraço neste lugar e vai multiplicar o que você tem. Feche seus olhos, abre o seu coração para Deus. Eu vejo um óleo descendo sobre a nave da igreja e Deus está me dizendo que chegaram pessoas feridas a este lugar, pessoas que foram feridas lá fora, batidas lá fora, pessoas que foram envergonhadas por palavras, por olhares e decidiram por bem parar, se calaram, decidiram por bem retroceder, desceram do monte. Mas hoje Deus está dizendo: vem, porque eu quero te usar. Coloque em minhas mãos um pouco que você tem, porque o Senhor vou te utilizar. Coloque um pouco que você sabe em minhas mãos, porque eu, Senhor, vou te capacitar. Sou eu, Senhor, quem vou te levantar. Sou eu, Senhor, que vou te enviar. Sou eu, Senhor, que vou alimentar vidas. Oh, Espírito Santo de Deus. Hoje Deus está tocando em vozes neste lugar. Hoje Deus está quebrando o sentimento de timidez que havia no coração de alguns neste lugar. Hoje Deus está sarando corações feridos. Por isso eu te desafio, coloque o pouco que tem nas mãos de Deus hoje. Deus vai começar a te utilizar de uma forma tão tremenda. Deus vai começar a te utilizar de uma forma tão única, que é questão de tempo alguém que criticou olhar para você e dizer: foi Deus, foi Ele, quem levantou foi Ele, quem escolheu foi Ele, quem capacitou foi Ele. Alguns cestos estão sendo colocados nas mãos de Andrés lá fora. O que é isso? O mesmo André que disse que você não era capaz, que não valeria a pena, é o mesmo André que vai testemunhar que o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza. Tempo de multiplicação é chegado. Tempo de multiplicação. Dê as mãos para vocês dois, pastores. Tempo de multiplicação é chegado. Um tempo de honra é chegado sobre esse ministério. Eu vejo alguns cestos saindo deste lugar, e Deus está hoje dizendo que muitos que não acreditaram,
que muitos que torceram para estas portas se fechar irão reconhecer que o Deus que abriu a porta, Ele é fiel. Que o Deus que colocou este cajado em vossas mãos, Ele é fiel. Serão os mesmos que darão testemunho do que o Deus que nós servimos está fazendo neste lugar. Deus vai começar a dar sinais neste lugar, que Ele é presente na casa. Milagres vão começar a acontecer neste lugar. Se prepare para ver enfermidade saltando, o câncer sendo expelido, porque Deus vai trazer um tempo novo. Levante a mão toda a igreja em nome de Jesus. Você é um alimentador de multidões, você é um alimentador de multidões, você é. Quem achou que não vai entender que o Deus que te chamou, Ele não te chamou em vão. Vão ter que ver que Deus te chamou para saciar a fome de milhares que estão lá fora. Te prepara para louvar, te prepara para pregar, te prepara para alcançar vidas lá fora. Recebe da multiplicação. O óleo da multiplicação está sendo derramado sobre a vida de quem está recebendo esta palavra. Aonde houver alguém que julga ter pouco, esta pouca unção está sendo multiplicada, esta pouca autoridade está sendo multiplicada, estes poucos dons estão sendo multiplicados, esta pouca coragem está sendo multiplicada. Recebe deste óleo de multiplicação. Deus está multiplicando o que há em você. Te prepara, porque uma multidão vai se levantar através de você. Tem pessoas que estão aqui que vão voltar a louvar. Tem pessoas que estão aqui que vão voltar a profetizar. Tem pessoas que vão buscar a liderança da igreja dizendo: eu quero me unir ao evangelismo, eu quero fazer mais para Deus, eu quero me dedicar mais para Ele. Deus não te chamou em vão. É através de você que Deus vai fazer coisa grandiosa lá fora. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe me perguntou com medo: onde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe diz: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? Que pregação poderosa, pastor. Fé, o mendigo disse: 5 pães e 2. É capaz de declarar e poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. Aqui, antes de você voltar para sua casa, eu quero profetizar. Eu quero ler uma palavra, mas após essa palavra eu quero profetizar na tua vida, que a partir dessa noite você viverá o melhor de Deus na tua vida, detalhes da tua vida. Oh,
Deus, Ele vai tomar de conta. Deus, Ele vai cuidar com detalhes. Áreas da sua vida que você tinha esquecido. O Senhor, Ele está retomando a direção. Em Filipenses, no capítulo 4, do verso 7 e o verso 8, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vá recebendo aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama. E aí ele diz: se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, porque o que também aprendestes, ele está dizendo o que também nós aprendemos dele, através da sua palavra, através do que foi ministrado o pastor Abimael nessa noite, aleluia. Ele diz: e recebestes no teu coração, e ouvistes, e vistes em mim o que eu faço, o que eu tenho o poder e o controle de tudo. Ele diz: isso também fazei. Olhe para quem está do seu lado e diga: tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, honesto, aquilo que nós recebemos e compreendemos que Ele é o Senhor que causa, aleluia, um impacto positivo na nossa vida, e que repreende o mal, e que lança por terra toda a maldade desse mundo. Ele diz: tomai posse, fazei aquilo que aprendeste de mim. Agora levanta as tuas mãos e diga: Deus, eu sou teu, eu sou tua, Senhor, e a partir de hoje eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero viver aquilo que eu penso, mas eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu pense e que venha gerar na minha vida. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, alimentar a multidão. E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. A multiplicação não importa os meses que ainda tem, diga, mas a multiplicação que houve nessa palavra que foi ministrada nessa noite, dos 5 pães e os 2 peixinhos, diga, eu profetizo que haverá multiplicação na minha vida, multiplicação de vida. Diga, o diabo não me colocará enfermo. Diga, Satanás, ele não vai cortar os projetos que Deus tem na minha vida. Diga, a partir de hoje eu vou sonhar, eu vou conquistar, eu vou lutar, porque eu recebo a multiplicação financeira, aleluia, saúde na família. Aonde eu colocar as minhas mãos, ali Deus vai prosperar. Aonde tu
colocares as tuas mãos, ali Deus vai ser contigo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deu glória a Deus. Obrigado, Jesus. Mais forte, obrigado, Jesus, por essa palavra. Diga: eu estou abençoado pelo poder da palavra de Deus. Levante as mãos bem alto, bem alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, e aqueles que recebem digam amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Que Deus vos abençoe, que Deus vos leve em paz, em nome de Jesus. Obrigado você também que está aí na internet compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Obrigado. E que eu poderia imaginar que o menino me ajudar a alimentar a multidão. E assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar.